Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando Identidade das Ruas, o programa que leva até você entretenimento através da arte e da cultura em todas as suas formas. O nosso programa é uma idealização da Fundação Cristiano Varela, que além de ter como uma das principais áreas de atuação o Hospital do Câncer aqui em Muré, tem hoje também uma área voltada à cultura através do Memorial da Fundação Cristiano Varela, com anfiteatro, pinacoteca e um espaço todo especial onde conta como toda a fundação foi idealizada. Vale muito a pena conhecer, hein? É fantástico! E estamos em parceria com a ONG Identidade das Ruas e todo esse projeto incrível é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura. E vamos aqui, bem nesse espaço, dar voz a diversos projetos incríveis. Para não perder nada do que rola aqui, siga o nosso perfil no Instagram, @Identidade das Ruas. Lá vocês vão ficar por dentro de todos os bastidores e muitas novidades também. E bora porque o programa de hoje tá imperdível. Roda a vinheta, produção! No programa de hoje vamos conhecer sobre a Criarte, uma escola de arte que nasce para ser um local de ensino de arte democrática, onde todas as pessoas podem realizar o seu sonho e aprender. Não existe corpo certo para dança e não existe idade certa para capoeira. Não existe tipo certo de pessoa para se expressar de maneira artística. A missão é compartilhar a arte e fazer com que ela seja acessível e desenvolvida para todos os tipos de pessoas. Meu nome é Tati Alves e eu sou de Itapetininga, São Paulo. Eu comecei na dança com 4 anos, por influência da minha irmã, que é 4 anos mais nova que eu, e já fazia balé clássico antes de eu nascer. Então eu convivo com a dança desde que nasci, mas eu entrei mesmo para fazer as aulas de balé com 3, 4 anos. Então eu fiz dos 4 aos 12 anos eu fiz balé clássico, só balé clássico. Aí depois eu acabei saindo da academia que eu fazia lá em Itapetininga, fechou. E com 15 anos eu fui convidada a retornar ao balé. 14, 15, retornar ao balé. E aí daí eu não parei mais. E lá nesse lugar me deram a oportunidade de ensaiar algumas turmas, de dar algumas aulas. E eu fui pegando gosto e amor por isso. E aí quando eu estava no ensino médio, eu decidi que, no cursinho na verdade, eu decidi que eu queria fazer dança pro resto da vida e queria trabalhar com isso. Foi quando eu procurei, o ensino superior, e aí através do SISU eu passei em dança na Federal de Viçosa, e aí fui para lá para conseguir me especializar e ter uma formação mais ampla dentro da dança, poder trabalhar com dança de uma maneira mais ampla. Então eu procurei o meio acadêmico para poder estar exercendo aí a minha profissão. Como eu falei, eu formei em dança na Federal de Viçosa, e eu namoro, meu namorado é de Divino, e eu vim pra cá, pra gente poder estar morando na mesma cidade, porque eu morava em uma cidade e ele morava em outra, então Muré foi o ponto em comum, nós dois. E aí quando eu vim pra cá, eu comecei a procurar um lugar para poder dar as minhas aulas de dança, e aí eu acabei entrando em contato, e a Criarte foi um lugar que me abriu as portas de uma maneira, assim, maravilhosa. Me responderam com muito carinho. Na verdade, foi o único lugar que me respondeu com muito carinho. Assim, foi muito especial, porque eu já vim pra cá, o primeiro dia que eu vim pra Muriel, eu já vim pra Criarte. Fui recebida, como falei, com muito amor, com muita receptividade, e desde então não saí mais daqui. Aqui na Criarte, eu dou aula de balé clássico e dou aula para as turmas iniciantes, que são os babies, que nós chamamos de babies, onde a gente traz para as crianças atividades de dança, para elas conseguirem ter amplitude de movimento, consciência corporal. A gente faz uma pequena introdução de modalidade de jazz e balé, bem com a introdução, mas tudo de uma maneira lúdica, para quando as crianças fizerem entre 7 e 8 anos, elas possam escolher se elas vão para o balé ou para o jazz, e aí sim elas aprenderem as modalidades e as técnicas de maneira mais direcionada. Mas antes dessa escolha, eu dou as aulas para os babies, onde a gente trabalha a parte de motricidade, a parte psicomotora das crianças, desenvolvimento corporal. Então, realmente uma introdução a essas modalidades que futuramente elas vão aprender cada técnica
como elas são mesmo. Então, o balé clássico, para criança, a gente utiliza, quando é muito pequenininha, a gente utiliza, pode ser até descalço, mas a gente utiliza a sapatilha de meia ponta, que é essa aqui que é molinha. E quando, isso que a gente usa o resto da vida, desde pequenininha para sempre, sapatilha de meia ponta. E aí, a partir dos 12 anos, para criança que já tem um histórico de dança, né, que ela atinge aí a idade que a gente diz de desenvolvimento, que ela é mais adequada para começar a introdução da sapatilha de ponta, aí a gente utiliza a sapatilha de ponta para criança a partir de 12 anos, mas como eu falei, que tem já uma trajetória dentro da dança, e para os adultos que também já têm uma trajetória, para os adultos que a gente já trabalhou musculatura, consciência corporal, a técnica do balé clássico, a gente tem um checklist do que precisa ter, né, quais são os quesitos que tem que ser alcançados para utilizar a sapatilha com responsabilidade. Então a gente utiliza a sapatilha de ponta, que ela é uma sapatilha que a caixa é de gesso, e a sola dela é composta por vários materiais que deixam ela durinha. E aí, conforme a gente vai utilizando, essa parte da sola ela vai amolecendo, ela vai cedendo um pouco, e ela vai ficando cada vez mais confortável no pé. Quando ela fica muito mole, está na hora de trocar. E aí, tem um grande tabu, vamos dizer assim, da sapatilha de ponta, que cada uma, a gente não pode trocar com ninguém. Ninguém pode usar a sua sapatilha de ponta, porque cada pé tem uma curvatura. Então, o meu pé curva de um jeito e o pé de outra pessoa curva de outra maneira. E a sapatilha, ela pega exatamente o formato. Como ela vem rígida, durinha, ela vem pegando exatamente o formato, né, da curvatura de cada pé. Então, por isso que nós não podemos trocar sapatilhas com ninguém. E dentro da sapatilha de ponta, dentro assim, que a gente coloca no pé para proteger, tem muitas bailarinas que gostam de usar as ponteiras. A gente coloca ela diretamente no pé e depois a gente coloca a sapatilha por cima. Tem gente que usa de silicone, tem de pano, tem de vários materiais, tem gente que só põe esparadrapo, tem gente que não gosta de usar nada. Eu já gosto de silicone, porque eu acho que protege mais e não fica dando muito, não força tanto a parte óssea dos dedos, sabe? Eu gosto dela porque ela deixa a sapatilha mais almofadada. Então, assim, dentro do balé clássico são esses os sapatos que a gente usa. Criarte, para mim, eu acho que é o lugar que eu mais tenho possibilidades de crescimento dentro do balé clássico e dentro da minha profissão quanto professora mesmo de balé e de criação. Eu tenho uma segurança muito grande de trabalhar aqui, eu me sinto muito valorizada trabalhando aqui, eu gosto muito. É o lugar assim que me prende em Muriaé, minha raizinha aqui, porque foi o primeiro lugar que me abriu as portas. Então, para mim, é realmente, acho que a minha raiz de Muriaé hoje é a Criarte. E assim, uma mensagem que eu queria deixar para quem tem vontade de fazer qualquer modalidade, qualquer estilo de dança, é não deixar para depois. Todos os corpos são possíveis de dançar, todos os corpos dançam, e não existe nenhuma modalidade que você não possa aprender. Então, mesmo que você ache que você não tem um perfil, mas você tem um sonho, se você tem vontade, tem um sonho, é isso que você precisa para dançar. E aqui na Criarte a gente está pronto para receber todo mundo que tem o sonho, que tem a vontade de dançar, porque aqui a gente ama o que faz. E é isso que eu quero deixar de recado para vocês. Um trabalho diferenciado com a preocupação de personalizar as experiências, conhecendo todos os alunos, sabendo de suas dificuldades e dos seus sonhos, estando presente para ajudar no seu processo de desenvolvimento. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco temos uma entrevista toda especial com a nossa convidada, Priscila. A Fundação Cristiano Varela, além de ter a saúde como uma das principais áreas de atuação através do Hospital do Câncer de Muriaé, destaca-se também com um braço voltado à cultura. Conta com um espaço todo especial onde conta sua história, um anfiteatro, estúdios de rádio e TV e também uma pinacoteca com visitação aberta ao público. E é nesse espaço que o programa Identidade das Ruas tem sido produzido. Parceria da FCV com a ONG Identidade das Ruas, que batiza o nome do programa. Todo o projeto é financiado pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Estamos de volta e vamos bater um papo sobre essas experiências artísticas e culturais incríveis com a nossa representante da Criarte, Priscila Freitas. Priscila, muito boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, é um prazer estar te recebendo aqui hoje.
lógico, poder conhecer um pouco mais sobre o seu projeto, que inclusive é incrível, né? A gente teve a oportunidade de te receber no nosso programa da rádio, podcast. Foi muito bom, então a gente teve que te trazer aqui novamente. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada pelo convite. Foi incrível ontem, tomara que hoje seja um momento gostoso, como foi ontem, também tenho certeza que vai ser. E muito obrigada pelo convite, sempre que vocês precisarem, pode chamar que a gente vem correndo. Muito bom. O público de lá, né, teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Criarte e, lógico, a gente tem diversos públicos que nos acompanham aqui no nosso programa. E o público daqui também tem que conhecer a Criarte. Como é que surgiu a ideia, Priscila, de montar a Criarte? A Criarte, a ideia, na verdade, eu já trabalhava com dança e eu acreditava e eu acredito numa dança democrática, né? Numa dança que é para todas as pessoas, em que qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa pode acessar, porque ainda assim a gente tem uma cultura no país de uma dança muito, não só a dança, mas a arte muito elitista. E aí eu tenho essa crença e esse sonho de que ela seja mais democrática, que ela envolva mais pessoas. E a Criarte surgiu muito por causa disso, que é a minha vontade de ensinar e de distribuir a dança, no caso, que era a ideia inicial era a dança e tal, e aí foi se desenvolvendo para outras modalidades, e é um projeto futuro que vire um centro cultural, assim, de ensino de arte. A gente tem várias coisinhas que a gente quer colocar, várias modalidades que aos poucos a gente vai conseguindo encaixar. E aí surgiu com essa vontade minha, né? E eu vi que eu não era a única, que tem muita gente querendo o mesmo, e aí todo mundo tem esse sentimento de não saber onde começar. E aí eu planejei, coloquei no papel e a Criarte nasceu. Você foi então a idealizadora do projeto, desde o início. Isso. Você começou a estudar ele desde quando e quando é que ele se concretizou? Em 2019, na verdade, assim, eu estava numa dúvida, eu queria montar alguma coisa. De início eu estava pensando em montar alguma coisa específica para criança. Sim. E a coisa para mim encaixou que seria em arte, principalmente em dança, quando eu fui no Congresso Internacional de Jazz, que é algo, ano que vem eu vou de novo, esse ano eu vou, é algo assim, para quem trabalha com jazz é essencial, que é onde a gente consegue ter contato com professores de diversos lugares do mundo. Então tem vários professores internacionais e a gente tem aulas com eles, a gente consegue conversar com eles, e vem profissionais e donos de escola do Brasil todo, e dá uma quantidade absurda de pessoas, e é mais de uma semana até que a gente fica lá. E aí eu cheguei lá e eu estava super assim indecisa do que eu queria, eu já estava achando que talvez a dança não seria o caminho, porque tudo que a arte também tem de te envolver e de quem ama estar ali junto, a gente sabe que é muito difícil, né? Sim. De se conquistar, de entrar. E eu estava numa fase que eu já não sabia se de fato ia acontecer para mim, se eu ia conseguir chegar nesse caminho que eu queria, né? E aí eu chego lá e aí eu encontro diversas pessoas pensando o mesmo que eu. E eu chego lá, a gente falando, não, olha, a gente está lutando aqui para mudar, sabe? A gente está mudando aqui para que ela seja democrática. A gente está mudando para que mude o padrão de corpo. A gente está mudando para que as pessoas sintam mais vontade de ser iniciantes em dança e trilhar um caminho além do iniciante. A gente está lutando aqui para isso. A gente está lutando para que a dança, principalmente, seja além da técnica, que seja também uma expressão de sentimento, uma expressão cultural. E a gente está lutando também para que tenha estudo teórico, que tenha também a técnica, mas um estudo que respeite o corpo e o tempo de cada um, enfim. Que era tudo que eu acreditava muito. Sim. E aí eu saí de lá muito assim, é isso. Deu empolgação, gás? Deu um gás, né? E assim, todas as vezes que eu vou, e daquela vez também, eu volto com uma empolgação, porque a gente tem várias pessoas, professores, principalmente os internacionais, que são senhores. Eu tive aula, dessa vez eu tive aula com dois, dos dois de Los Angeles, e todos dois tinham 67, 68 anos, e eles dançam a aula inteira. Então, assim, você vê que é um respeito com o próprio corpo, de cuidar com o próprio corpo, da própria saúde, e eles passam a vida inteira passando para outras pessoas o que foi aprendido, e eles ainda assim são ativos, e eles não dançam só, não, eles dançam.
Eles dançam em técnica, eles dançam em sentimento, você vê que tem uma bagagem emocional muito forte, então qualquer movimentação deles é uma coisa que te preenche muito. Sim. E aí eu voltei assim, é isso, não é só o pé, a técnica, o passo, é porque é que tem que preencher, sabe? A arte tem que te preencher como um todo. Eu acho que seria muito inspirador. Eu gostaria muito de ver, né, participar desse momento. Pelo menos assim, para poder saber mais ou menos como que é. Tem no Você meu vê Instagram alguns vídeos, tem, eu vai ser sempre muito posto, bom. sempre Porque se posto. imagina senhores dançando, a gente, aqui no Brasil, pelo menos, a gente não costuma ver muito, né? É. E quando a gente vê, a gente fica assim, uau, impressionados, né? Esse ano, por exemplo, a gente tem uma profissional de jazz no Brasil, jazz lírico, porque o jazz tem algumas vertentes diferentes, Sim. que ela chama Erika Novak. Ela é de Indaiatuba, ela é uma das idealizadoras do Congresso de Jazz. E ela é incrível, ela é uma mulher de mais de 50 anos, e você vê ela dançar, não tem como não chorar, assim, é uma coisa que te arrepia inteira. E esse ano, na aula dela, 2 professores internacionais, um de Los Angeles, o outro de... não sei se é Los Angeles também, de Nova York, não lembro. Que também são homens, são 2 homens e também com corpo maduro, assim. Acho que os 2 mais de 50 anos, um com certeza, o outro não tem tanta certeza, tinha quase 50, mas todos ali naquela faixa. E aí eles resolveram dançar a coreografia da aula juntos. Eu postei no meu Instagram, porque foi um pós-pandemia, o congresso foi logo após a pandemia, a gente ainda estava dançando de máscara. Tava todo mundo muito, muito à flor da pele. E aí quando a gente vê os 3 dançando, você olhava ao redor, eram 300 pessoas chorando muito. Era uma coisa assim que te arrepiava inteira. E isso é o papel da arte. O papel da arte não é só você olhar, o papel da arte é te fazer reagir, é te fazer sentir alguma coisa. E aquilo ali foi assim, é uma catarse e é um exemplo do que eu quero chegar lá nos meus 50, 60, 70, dando aula e dançando, até onde eu consegui. E aí eu comecei muito também ter um cuidado com a minha saúde, com fortalecer musculatura, com flexibilidade. Cada vez mais eu comecei a entender que eu preciso cuidar de mim por completo para eu conseguir chegar a ser essas pessoas, né? Com certeza. E impressiona muito também, né? Impressiona e é mais comum do que se imagina no meio da dança. Tem muita gente que chega numa idade madura e que nunca parou de dançar. Às vezes para de se apresentar como bailarino, mas dá aula e você vê dançando, você vê que é diferente. E até em estar nessa atividade, né, recorrente, eu acho que até ajuda nessa saúde, para poder continuar, né, fazendo. São pessoas assim, por exemplo, a Cláudia Raia está grávida agora com mais de 50 anos. Isso. E aí você vê que é uma saúde, né, e não é só porque é bailarina, é porque bailarino, tem os bailarinos que realmente se machucam, né, que eles vão além da conta, mas as pessoas que trabalham com esse tipo de arte, que é a dança, elas têm que ter um cuidado maior com o corpo, senão elas realmente se machucam. Sim. Tem um dos papas do jazz, né, que é Luigi, que ele documentou uma metodologia dele, porque ele sofreu um acidente e ele ficou acamado por muito tempo. Ele era um bailarino, assim, em ascensão e tal. E aí ele ganhou visão dupla, ele não conseguia se mover e muita coisa aconteceu com ele ali. Enquanto ele estava acamado, ele falou, eu tenho que pensar na movimentação para me curar. E aí ele foi inventando, desenvolvendo exercícios para ele se curar. E aí ele foi documentando tudo isso. Existe hoje o livro sobre Luigi. E ele não só se curou, como ele voltou a dançar. Ele foi professor da Liza Minnelli, ele foi professor do John Travolta, de uma série de pessoas. Que coisa linda. E ele dançou até bem velho, ele chegou a vir o Brasil dar aula aqui, em eventos, ele dançou até bem velhinho antes de falecer. E ele tinha uma frase que nunca pare de se mover. Que é o se mover, não é você talvez ter a perna no nariz e você ter, sabe, aquela coisa toda, o preciosismo da dança que a gente fala. Que às vezes a gente vê um preciosismo, um exagero que não é necessário. É o não parar de se mover, de se mover e você entender que a dança é além daquilo ali. A dança é muito mais sobre sentimento, sobre reação, sobre o que você se expressa do que só o preciosismo da técnica. Sim. O básico funciona, né, Priscila? O básico funciona. Muitas vezes o básico ele te toca muito mais. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente então. Aí você vem com essa ideia de montar um projeto, só que aí vem a pandemia.
Queria que você citasse pra gente quais foram, né? Quais são para você hoje a maior dificuldade de manter um projeto como esse? O que você enxerga assim? A pandemia deu uma quebrada em todo mundo, né? Mas com a gente foi com 1 mês e meio de funcionamento. E a gente começou a criar arte com uma quantidade grande de alunos, estava todo mundo muito empolgado, então a gente estava naquela, sabe? E aí, pandemia, a gente ficou 6 meses fechado, a gente desenvolvemos projetos de aula online que funcionaram, alguns funcionaram melhores que os outros, mas foi o que a gente conseguia fazer na época, que não podia se ter contato. Retornamos com restrições, né? Então tinha máscara, afastamento e a gente fala muito que aulas de arte, principalmente, são coisas que são experiências. Sim. Então você não consegue ter uma experiência completa com uma máscara, você não consegue ter uma experiência completa sem o contato. Sem contato, a troca, né? É importante. Sem a troca, sem a energia, então era complicado. Mas ainda assim a gente conseguiu que as pessoas que amam aquilo e que gostam né, de tudo aquilo estivessem lá conosco. Sim. E a gente tem uma característica muito importante, que é tratar todos os alunos como se fossem nossa família. A gente conhece todos eles, a gente sabe quais são os sonhos, sabe quais são suas dores. E o que a gente faz hoje em dia, mas é o que a gente vai manter para a vida inteira, é a gente conseguir trazer eles para perto da gente. Que mesmo com todas as dificuldades, a gente está numa época agora que é uma crise, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente entende que cada um deles é uma pessoa única, não é um número, e a gente personaliza o trabalho com cada uma dessas pessoas. E por mais que hoje em dia a gente tem um certo número de alunos, por mais que esse número chegue a, sei lá, 500 alunos, é algo que a gente quer manter. Uhum. Né, que na dificuldade era algo que a gente já tinha muito forte, na dificuldade da pandemia ficou mais forte ainda e a gente percebe que é o que diferencia a gente de todo mundo, a gente é muito próximo, a gente está muito presente. Hoje, quais são as principais modalidades, atividades realizadas dentro da Criarte? Hoje a gente tem balé clássico, tanto infantil quanto adulto e com turmas iniciantes, a gente tem o jazz, também infantil, também adulto, também com turmas iniciantes, porque o pessoal às vezes fala assim, jazz adulto, mas eu nunca dancei na vida, eu não tenho ritmo, não, na verdade é iniciante. Se você não tem o ouvido bom para ritmo, a gente começa com exercício de ritmo, de percepção musical, e aí a gente parte para o básico de ritmo, básico da técnica, a gente gosta muito desse beabá. E a gente tem também, quando vai chegando no intermediário, né? E a capoeira, a mesma coisa, a gente tem o infantil e a gente tem o adulto, mesmo esquema, a gente também é iniciante, a gente entende cada um, entende o processo e o corpo de cada um. A gente tem o flexibilidade e alongamento e flexibilidade, que é para as pessoas agora que no dia a dia, todo mundo está postura errada, muito travado, perdendo flexibilidade do corpo, e aí essas pessoas, tem gente que, né, malha muito e aí não faz nenhum tipo de alongamento, nenhum tipo de trabalho desse tipo, então é para essas pessoas. E no momento a gente está com essas e tem os projetos para o próximo ano. No próximo ano a gente quer trazer de volta o teatro, que tinha antes da pandemia, a gente quer introduzir o contemporâneo, que não é forte em Murié, não é forte, nunca foi forte na cidade. As pessoas conhecem pouco e a gente tem a Tati, que é a nossa professora, que ela tem uma das especialidades dela contemporânea, né? Que em Viçosa é muito forte e ela vem de lá. E tem outros projetos, outras situações aí que a gente quer trazer de volta o ano que vem. Bacana. E como é que a gente faz para poder entrar para Criarte e se tornar alunos? Como que faz? Só entrar em contato, gente. Então, o Instagram é Criarte Muriaé, tudo junto. Lá a gente tem tudo que acontece um pouquinho do nosso dia a dia, a gente posta alguns alunos, os processos, o que dá para se postar, né? Porque como a gente tem esse trabalho personalizado, a gente posta só mesmo o que está todo mundo confortável para se postar. Tem turmas adultas que a gente não posta nada, porque é o que todo mundo se sente confortável. A gente respeita muito isso. O que fica bom para todo mundo, o que tá bom, que tá todo mundo se sentindo confortável, todo mundo quer mostrar e a gente, ok. Mas lá dá para ter uma noção mais ou menos de como funciona lá dentro.
Lá tem os nossos contatos, né, o nosso canal de contato, tanto por inbox quanto pelo WhatsApp, mas quiser entrar em contato direto no WhatsApp, é 98811-0995. Só mandar uma mensagem que conversa comigo, com Wesley, com a Tati, que a gente sempre está ali. Muito bom. E onde vocês ficam localizados? Onde que é a sede? A sede, ela fica na Rua Doutor Silveira Brum, número 58, em cima da Casa Silveira. Ali do outro lado da Rua da Toscana, Manipular, atravessou, viu a Casa Silveira, tem uma entradinha do lado assim, é só subir, a gente fica no segundo andar. Priscila, a gente ficou sabendo também que ao final, né, do ano vocês costumam fazer um espetáculo, né, uma apresentação de tudo que foi trabalhado durante o ano. E esse ano vai ser diferente não, né? Conta pra gente o que tá pra rolar. Esse ano, inclusive, é um espetáculo que acredito que vai ser muito legal, a gente está preparando muita coisa diferente. Ele é ambientado na década de 70, a década da disco music, que foi muito forte, a época que a MPB teve uma força incrível e que tem clássicos da MPB que até hoje são muito fortes, que a gente tem nomes muito fortes e a gente... E a era que em Nova York a Donna Summer estava bombando e a gente tinha novela na televisão que chamava Dancing Days, enfim. E a gente vai ver, nesse espetáculo, a gente vai ver a saga de um grupo de artistas que eles começam a produzir um espetáculo que seria o Dancing Days. Então, todas as coreografias, assim, a gente vai costurando o roteiro, uma coreografia na outra, é uma historinha de como está sendo produzido. Então, tem o pessoal da cenografia, tem a galera da iluminação, tem as estilistas que vão cuidar dos figurinos, e tem as audições para escolher os artistas, e várias coisas acontecendo, e os dois artistas se apaixonam, aí tem um romance, e as coisas vão acontecendo ali, e as coreografias vão costurando no meio do roteiro, e é muito legal. 15 de dezembro no Colina. A partir de novembro os ingressos já vão estar sendo vendidos lá na recepção da Criarte. E eu convido todo mundo para nos assistir, que a gente tem esse cuidado de ser uma coisa muito divertida para todo mundo, que não é só para quem tem aluno lá, não, é para todo mundo mesmo. Então é diversão para a família inteira, então pode levar mãe, pode levar filho, é legal, a música é super animada, a galera é super divertida, então é um momento que a gente fala, a gente garante que vai ser muito bom. Gostaria que todos vocês viessem. Vão ter adultos e crianças participando? Como é que vai ser? Adultos e crianças. Vai ser misturado, então? Todo mundo. Inclusive tem os adultos, as crianças, os iniciantes também vão se apresentar, tem os professores também se apresentam, e vai vir o Alex novamente do Grupo Impacto de Viçosa, que é um parceiro, um amigo nosso, que ele já tem essa parceria com a Criarte também, desde o ano passado. Ele mais uma vez ele volta para se apresentar, e ele em palco é uma coisa inacreditável, assim. Ele tem uma presença incrível, uma técnica. Então é para toda a família, é para todo mundo assistir, é muito legal, e todo mundo faz parte, a gente é democrático. Muito legal. Fez a aula, quer se apresentar, vai se apresentar. Vai. Não tem essa de não apresentar. O tema é selecionado, vocês costumam trabalhar, conversar com os alunos sobre o que é o tema, conta essa história para eles? O tema sempre é, bom, até então foi, não vou falar sempre porque vai que um dia muda, mas ele é completamente autoral, o roteiro é meu. E a gente vai trocando ideia, na verdade a gente faz uma pesquisa a fundo, que nem o do ano passado, por exemplo. Como teve uma pandemia no meio, a gente adiou o nosso primeiro espetáculo várias vezes, porque a gente não podia. Então a gente conseguiu o primeiro espetáculo da Criarte só ano passado. Então o espetáculo era a primeira vez. E a gente encenava primeiras vezes na vida de todo mundo. Então, primeira vez que você foi na praia, primeira vez que você se apaixonou, primeira vez que você gostou mais de si mesmo do que de qualquer outra pessoa. Então tinha vários momentos assim. Esse ano a gente sentiu necessidade de ter um estudo maior, de alguma coisa mais a fundo, que tivesse um embasamento dentro da história da música, não só da dança, mas da música também. E a década de 70 foi uma década muito forte, tanto para a dança quanto para a música. Sim. E aí vocês explicam para os alunos, então, explicamos, eu mando vídeo, a gente vê filme, a gente conversa. E eu estava até comentando que eu tenho umas alunas adolescentes que elas começaram a
a conhecer, escutar diversos cantores dessa época, que agora elas adoram Rita Lee, e porque a gente faz essa troca com eles, né? Sim. A gente tem um cuidado muito grande lá com a música que a gente usa no espetáculo, não só no espetáculo, mas nas aulas também. São músicas que a gente considera adequadas, no caso das crianças, adequadas para a criança, e no caso dos adultos, que são músicas que, de alguma forma, elas conversem com o jazz, ou conversem com o balé clássico, né? A música clássica, mas a gente tem, por exemplo, muita música atual em roupagem clássica, que a gente usa também. Mas a gente tem esse cuidado de não mexer nessa era TikTok, a gente é muito Caxias nisso, a gente gosta muito dessa coisa tradicional do ensino da dança, né? E o espetáculo é muito isso. Então, o que as pessoas podem esperar do espetáculo? Muita diversão, muita animação, e é muito divertido, é muito animado, muita paixão. Todo mundo que subir no palco vai estar muito apaixonado pelo que está fazendo. Nos ensaios a gente já está vendo isso, todo mundo empolgado, apaixonado. Uma produção impecável, porque somos chatos nisso e a gente contrata iluminação profissional, a gente faz toda a estrutura e o aparato profissional para o espetáculo. Então, a gente faz a coxia e a parte de trás, iluminação, e bota linóleo no chão, e tudo que for necessário para que os alunos façam parte de um evento, de fato, como não é só uma apresentação, é um espetáculo. Sim, então vai ser quando? 15 de dezembro, no Colina. Isso aí. Quais são as redes sociais para a gente conseguir achar vocês no Instagram? @criartemuriaé no Instagram. No Facebook é a mesma coisa, Criarte Muriaé, você acha a gente. Por lá, então, vão começar a serem vendidos os ingressos, então. A gente começa a vender na recepção da Criarte, a partir de novembro já começa. Sim. E aí a gente vende novembro todo, dezembro, geralmente a gente vende na porta também. Claro que assim, o local é lotação. Se chegar a um ponto que, lotou, a gente não consegue receber mais gente. Então é bom adiantar. O ideal é comprar antecipado, porque pode acontecer. Sim, com certeza. E vai, hein? Não, eu tenho certeza que vai. É um espetáculo muito bom, muito diferente. Tem um quê de grandes espetáculos, né? Que a gente gosta dessa coisa. Então, eu acho que assim, se você assistir, não é algo que você vai achar chato, porque tem muito essa coisa, né, da arte às vezes ser muito conceitual. Não, a gente tenta fazer uma coisa que todo mundo vai entender o que está acontecendo, que seja divertido de assistir, divertido de ver. Então, a gente recomenda bastante que venham nos assistir. Bacana, Priscila. Quero muito te agradecer por estar aqui com a gente no nosso programa hoje, por ter aceito o nosso convite, para contar um pouquinho sobre a Criarte pra gente. Tenho certeza que muita gente em casa teve a oportunidade de conhecer e já ficou assim, inspirado. Já quer se movimentar. Eu acho, e vai gente. ser muito bom. Vem, que, olha, e a gente fala muito assim, que a gente gosta de ser um lugar seguro. A gente sabe que todo mundo tem um sonho lá dentro de aprender. Não só a dança, né? Tem a dança, tem capoeira, que é uma coisa que adulto acha que nunca vai conseguir também. E agora com as novas modalidades que a gente vai trazer próximo ano. Então, a gente sabe que às vezes a maioria das pessoas tem um sonho lá dentro de eu queria ter dançado um dia, eu queria ter aprendido. E a gente entende que é muito difícil depois de certa idade, principalmente depois que você é adulto, com a vida corrida. Dá pra começar, mas é mais difícil. É mais difícil o primeiro passo, né? Então, a gente sempre fala, dá o primeiro passo, depois que tá aqui a gente garante que vai ser tudo muito bom, que a gente vai respeitar seu corpo, vai respeitar seu tempo, vai entender o que você precisa. E a gente tem certeza que você vai se sentir valorizado e vai ver como você consegue superar essa dificuldade ou esse medo de algo diferente, né? Só que assim, a vida é tão rápida, gente, não deixa para depois ou deixa para nunca realizar um sonho desse, né? De se ver dançando, de se ver aprendendo uma coisa nova. É hora de se mover, de começar. Muito e a gente gosta muito de ter esse pessoal com a gente. Muito legal, Priscila. Quero muito te agradecer novamente. E para finalizar, a gente sempre pede para que os nossos convidados deixem para a gente uma mensagem de incentivo, de esperança. Pode deixar essa mensagem para a gente hoje? Posso. A minha mensagem, vou continuar com a mensagem de Luíde, é você nunca parar de se mover. Mesmo que seja difícil, mesmo que o dia te deixe
para baixo, mesmo que as coisas não estejam fáceis, não parem de se mover, não só se mover dançando, mas se mover na vida. Porque às vezes você se move e as coisas passam a fluir junto com você. É nunca parar de se mover, nunca parar de se movimentar. Perfeito, Priscila, muito obrigada. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um programa, mas pode ficar tranquilo porque, como vocês já sabem, na semana que vem a gente tem mais um encontro marcado bem aqui. Eu espero por vocês, hein? Lembra de seguir o nosso perfil no Instagram, @Identidade das Ruas. Lá vocês vão ficar por dentro de todos os bastidores e muitas novidades também. Um super beijão pra vocês e até a próxima!